Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 313. Mizuki tenta desesperadamente não cair. Esse miasma está comendo você e ficando mais forte enquanto falamos. Ela abriu os olhos um pouco em choque, olhando para o rosto de Victor, tentando encontrar qualquer sinal de falsidade, mas não encontrou nada. Ou ele era um bom mentiroso, ou estava dizendo a verdade. E se há uma coisa que ela sabia sobre Victor, é que ele não era um mentiroso. Por mais que ela odiasse admitir, ela sabia que podia confiar neste vampiro. E isso é algo que ela odiava, pensar que ela realmente teria um pouco de confiança para um ser da noite. Victor mordeu dedos sem as luvas que sempre usava, e logo gotas de sangue começaram a sair de seu dedo. O que você está? No momento em que Mizuki abriu a boca para falar, ela sentiu um objeto estranho invadir sua boca. Fume. Ela olhou para a mão de Victor e percebeu que era o dedo dele que estava em sua boca. Chupa. Ele ordenou em um tom neutro, mas sem usar seus poderes. Claro, Mizuki não aceitou esse pedido. Ela tentou desesperadamente lutar e usar sua força para puxar a mão do homem, mas não conseguiu reunir forças para isso, pois estava tão cansada e machucada. Ela sentiu gotas do sangue de Victor caindo em sua boca e queria cuspir. Ela não queria beber o sangue amaldiçoado de um vampiro. Pequenas lágrimas ameaçavam cair em seu rosto, e lembranças ruins começaram a surgir em sua cabeça. Ela não queria se transformar. Victor acariciou levemente a bochecha de Mizuki com a outra mão e falou em um tom gentil que deixou a mulher sem palavras. Não se preocupe, confie em mim. Ele falou em um tom tão diferente do habitual que pegou Mizuki de surpresa. Eu prometo que quero o melhor para você. Ele abriu um pequeno sorriso gentil. Ouvindo o tom de voz calmo de Victor e vendo sua expressão. Inconscientemente, Mizuki finalmente respondeu. Gole. Ela não pôde deixar de engolir o sangue que escorria em sua boca, e ela não teve forças para resistir aos avanços de Victor. E apenas uma gota foi suficiente. Com apenas uma gota do sangue de Victor, ela começou a mudar. Suas bochechas ficaram vermelhas e seus olhos lentamente ficaram desfocados. Ela tinha a expressão de alguém que estava completamente embriagado, e seu corpo voluptuoso começou a suar. Era como se ela estivesse queimando por dentro. Ela sentiu todo o seu corpo queimando com um calor agradável. Ela parou de resistir, segurou a mão de Victor e logo começou a chupar o dedo dele. Era como se ela estivesse lambendo um doce muito gostoso. Bom. Victor deu um pequeno sorriso satisfeito enquanto olhava para o abdômen da mulher e usava sua visão novamente. Assim como ele esperava, o miasma não conseguiu lutar contra seu sangue e, como se fosse uma fera faminta, o sangue de Victor devorou completamente o miasma. Logo as mudanças começaram a ocorrer em todo o corpo de Mizuki. Gulp, gulp. Enquanto bebia o sangue de Victor, o corpo de Mizuki começou a se curar. Todas as feridas internas que ela tinha foram completamente curadas, e até as cicatrizes em seu corpo foram curadas. Victor percebeu que seu sangue havia recuperado completamente o dano dos anos sofridos pela mulher. Meu sangue é tão forte, hein? Seu sangue era tão forte que poderia regenerar anos de feridas internas e cicatrizes. Victor podia facilmente imaginar o caos que aconteceria se essa informação fosse divulgada. Vamos caçar esse vampiro, ele pode nos dar a imortalidade, blá, blá. Victor se tornaria um espécime desejado por todos. Embora se alguém bebesse seu sangue sem a permissão de Victor, apenas o desastre aconteceria. Como um progenitor, ele podia controlar seu próprio sangue como se fosse sua mão, e causar danos internos a alguém que bebesse seu sangue era tão fácil quanto um estalar de dedos. E mesmo sem isso, seu próprio sangue devoraria o ser, afinal, essa era sua propriedade mais aterrorizante. Como agora, se ele quisesse, ele poderia ativar seu sangue, e todo o corpo de Mizuki seria devorado. Mas é claro que ele não faria isso. Chupa, chupa. Victor acordou de seus pensamentos, parou de olhar para o interior do corpo de Mizuki e olhou para o rosto da mulher. Percebendo que se continuasse assim, a mulher acabaria se transformando em vampira, disse Victor. É o bastante. Ele tirou o dedo da boca de Mizuki, para desgosto da mulher. Mestre. Natalie entregou a Victor um lenço. Obrigado. Victor não recusou. Ele enxugou a mão e logo queimou o lenço. Então ele colocou a luva em sua mão novamente. Mizuki estava completamente sem fôlego, sua respiração estava difícil, baba estava caindo de sua boca,
E seu olhar estava olhando para Victor com puro desejo. Seus olhos tinham mudado para vermelho sangue, muito parecido com a coloração dos olhos de suas empregadas. Victor se concentrou na mulher e percebeu que ela não tinha se transformado em vampira. Este foi apenas um efeito colateral da mulher bebendo seu sangue. Até que seu sangue se dissolvesse em seu sistema, a mulher teria aqueles olhos. Ela era algo próximo a um híbrido humano-vampiro agora, embora fosse temporário. Natália, por favor. Sim, Natalia chamou outro lenço e o entregou a Victor. Victor limpou os lábios da mulher. Durante todo o tempo, Mizuki não fez nada. Ela apenas olhou para Victor com os olhos perdidos enquanto estava completamente fora de si. Victor achou a atual Mizuki bastante mansa e bonita, embora preferisse a Mizuki, que era uma guerreira independente. Mas essa mudança de ares não foi uma coisa ruim. Quando ela estava completamente limpa, ele queimou o lenço novamente. No momento em que Mizuki viu o lenço desaparecer no ar, sua consciência voltou para ela. Ela rapidamente pulou do chão e se levantou, olhando para Victor com fúria desenfreada. Bem, se você pode se mover assim, você deve estar melhor agora. Ele se levantou do chão com um leve sorriso no rosto. O que você fez comigo? Ela exigiu, com raiva em seu rosto, e vergonha. Ela não podia acreditar que tinha feito aquela cara para ele. Eu te curei. Victor apontou para o abdômen tonificado da mulher. Seguindo a mão de Victor, ela viu que sua ferida havia sumido. Não apenas sua ferida, todas as suas cicatrizes, e até mesmo feridas internas causadas por brigas por tanto tempo também haviam desaparecido. Era como se ela tivesse voltado à adolescência, quando seu corpo não estava cheio de cicatrizes e danos internos. Isso. Ela não podia acreditar no que estava vendo quando tocou seu abdômen com um olhar chocado e começou a escanear todo o seu corpo. A única razão pela qual ela não tirou a roupa para verificar seu corpo completamente foi que ela estava envergonhada e não ia ficar nua na frente de nenhum homem. Embora em sua roupa atual, ela poderia facilmente verificar suas costas onde havia uma cicatriz que ela queria há muito tempo. Ela caminhou em direção ao espelho de corpo inteiro que estava pendurado em uma parede dentro da sala em que estavam. E quando ela chegou ao espelho e viu seu reflexo, seu mundo inteiro pareceu congelar. Ela esqueceu completamente de checar suas costas. Afinal, a visão na frente dela era muito chocante. Seus antigos olhos negros mudaram para vermelho sangue. Por um ato involuntário de seu próprio corpo, ela piscou e, quando piscou, viu um homem alto atrás dela. Todo o seu corpo tremia visivelmente quando ela se assustou com a aparição repentina do homem. Você me transformou em uma aberração? Ela se virou rapidamente com raiva estampada em seu rosto. Ela não podia acreditar que tinha se transformado na criatura que ela mais odiava agora. Ela sabia que não podia confiar nele. Victor agarrou seu pulso e virou seu corpo para encarar o espelho novamente. Me deixar ir. Ela tentou lutar, mas mesmo com sua força recuperada, sendo ainda um pouco mais forte graças ao sangue de vampiro em seu corpo, ela ainda não era páreo para Victor sem seus encantamentos Omio. Victor gentilmente segurou o rosto da mulher com a mão e a forçou a olhar para a frente. Acalmar. Os olhos de Victor brilharam violeta por alguns segundos. Todos os sentimentos de raiva crescente de Mizuki começaram a esfriar. Era como se alguém jogasse de propósito um balde de água fria em seus sentimentos que cresciam como chamas prestes a destruir tudo. Olhe com cuidado. Ela olhou para sua aparência e viu algo que a chocou quando seus olhos vermelhos sangue lentamente começaram a voltar ao normal. O que? A mudança em seus olhos é apenas um efeito colateral temporário. Victor lentamente soltou o pulso da mulher e parou de segurar seu rosto. Ele abaixou um pouco o corpo e colocou o rosto na mesma altura do rosto de Mizuki. Mizuki tocou seu rosto em estado de choque. Você não é uma aberração. Ele exibiu um pequeno sorriso de escárnio para essa palavra. Ele realmente não gostou dessa palavra. Ele achava que mesmo o vampiro mais fraco era muito melhor do que ser um humano. Afinal, apenas os benefícios da imortalidade, se bem usados, podem ser algo aterrorizante no futuro. Basta imaginar um vampiro fraco, mas eles tiveram paciência suficiente para construir um império, e até mesmo um vampiro fraco se nunca parassem de treinar. Com o tempo, aquele vampiro fraco se tornaria uma força aterrorizante. Por causa disso, ele realmente não gostava dessa palavra. Então ele se afastou dela. Vendo o homem saindo no espelho, uma sensação de alívio percorreu todo o corpo de Mizuki. Suspirar.
Ela suspirou, um pouco aliviada. Ela começou a se sentir mal. Ela se sentiu mal por desconfiar de Victor, considerando que ele não fez nada para provocar sua desconfiança desde o início. Não. Mizuki, acorda. Você está sendo enganado. Lembrar. Nunca confie em um vampiro, especialmente um vampiro forte como ele. Nosso relacionamento é apenas de interesse mútuo. Ela balançou a cabeça várias vezes e deu um tapa no rosto com as duas mãos. Ela enterrou todas as emoções que estava sentindo dessa situação e ignorou tudo. Ela se virou e olhou para Victor. Vendo o homem que agora estava sentado em um trono de gelo olhando para ela com um sorrisinho divertido que parecia dizer, eu sei o que você está pensando. O rosto inteiro de Mizuki ficou vermelho de vergonha, e ela virou o rosto com uma bufada. Natalie apenas balançou a cabeça como se não tivesse escolha. Ela observou tudo desde o início e não pôde deixar de pensar que Mizuki era muito forte. Ela pode resistir ao charme e à atitude natural dele apenas com sua força de vontade. Se fosse eu. Ela balançou a cabeça várias vezes enquanto os pensamentos de que uma empregada não deveria ter começado a surgir em sua cabeça. Mas ele realmente mudou. Victor agora agia muito mais como um vampiro mais velho. Ele era manipulador, charmoso e elegante. Seus atos podem parecer íntimos, mas ele estava simplesmente fazendo isso para atiçar o instinto feminino de seu oponente. Victor agora sabia quais botões pressionar, quais palavras falar e quais gestos fazer para obter as reações que desejava de seu oponente. E ao fazer isso com sua aura, confiante, natureza honesta e aparência atual, o dano era muito grande para o coração de qualquer mulher. Obrigado por dashi, Mizuki. Victor de repente falou porque ele queria dizer isso corretamente. Agal. Ela olhou de volta para Victor, que em algum momento teve seu odashi flutuando ao seu lado. Eu gosto muito dessa odashi, ela é perfeita. Ele falou em um tom simples, com um pequeno, gentil e agradecido sorriso no rosto. Badump. Uó. Isso é bom, eu acho. Ela foi pega de surpresa novamente por este homem. Ela realmente não deveria baixar a guarda. Victor abriu um pequeno sorriso, pois ele realmente gostava de como sua aparência atual influenciava as pessoas. Frases como, a primeira impressão sempre importa. As pessoas julgam um livro pela capa. Todas eram verdadeiras, especialmente no mundo de hoje. Essa foi uma lição que Victor aprendeu com sua mãe no passado também. E agora, junto com a memória de Adonis, ele sabia usar seu charme para influenciar as pessoas. E as pessoas que conversavam com Victor nunca saberiam o que ele estava pensando. Eles estariam muito perdidos em seu charme e sua expressão enganosa para tentar entender qualquer coisa. O pior inimigo da mente é você mesmo. Uma lição que veio do próprio Adonis, uma lição que deixar seu oponente imaginar era muito mais benéfico do que dizer alguma coisa. Você veio aqui só para falar essas palavras? Ela virou o rosto enquanto falava, já que não conseguia encontrar o rosto dele enquanto falava. Sim. Victor não negou suas palavras. Eu também vim ver meu caçador favorito. Uó. Ela reagiu pouco enquanto mordia o lábio. Porra. Eu realmente não deveria gostar dessas palavras. Mas por que eu gosto tanto? Por quê? Porra. Mizuki. Sim. Victor estreitou os olhos um pouco ao vê-la falando enquanto olhava para a parede como se encontrasse algo interessante. Olhe para mim. Mizuki mordeu os lábios com mais força, mas ela não recuou. Ela não era covarde, então olhou lentamente para Victor. Vendo seus olhos violetas e seu lindo rosto, divinamente lindo, por alguns segundos, ela ficou completamente perdida. Estou indo para o território do clã Adastea, vim aqui para convidá-lo a vir comigo. Natalie ergueu as sobrancelhas ao ouvir o que Victor disse. Mizuki acordou de seu estupor, e enquanto as palavras de Victor eram registradas em sua mente, ela perguntou com um olhar sério, por que você me quer naquele lugar amaldiçoado? Como ex-general, ela tinha mais ou menos uma ideia de como era o território do clã Adastea. Embora essa informação não tivesse sido atualizada em 400 anos, ela sabia o quão perigoso era aquele território. Você é um caçador. Victor apontou. E qual é o trabalho de um caçador? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 314. Mizuki Kai, você é um caçador. Victor apontou. E qual é o trabalho de um caçador? Caçar. Sim, essa é a sua especialidade. Ele sorriu. E eu quero essa sua experiência. Victor mentiu tão facilmente quanto respirava.
Sua intenção não era usar a experiência de Mizuki, considerando que se isso era tudo o que ele queria, ele tinha Eleanor. Ele queria que a mulher vivesse com os vampiros por algumas semanas, para ver se ele seria capaz de mudar sua atitude hostil para neutra. E se fosse possível, estar em boas condições. Embora ele pensasse que isso era impossível. Afinal, a mulher tinha muito ódio por vampiros. Ele só esperava que ela pelo menos desenvolvesse uma atitude neutra e pudesse crescer mais como caçadora. Ele esperava que ela pudesse entrar em uma área mais cinzenta e ver que nem tudo é como ela pensa. Se ele chegasse a isso, seria o suficiente. No passado, ela se tornou menos hostil quando me via interagindo com meus amigos, e quando eu a ajudei com seu problema, ela adquiriu uma atitude mais neutra em relação a mim, mas ainda não é suficiente. Victor pensou em um plano que poderia usar alguém como Mizuki, mas ele precisava que ela tivesse uma visão de mundo mais cinzenta. Victor sabia que os humanos eram tão ruins quanto os vampiros, e ela precisava ver isso. Mizuki já sabia sobre o quão podres eram os vampiros. Ela agora sabe como os humanos são podres. Finalmente, ela deve ver as qualidades dos vampiros normais, aqueles vampiros que só querem viver suas vidas em paz. Como se existissem humanos normais, que só queriam viver suas vidas, acordar cedo, trabalhar, ter uma namorada bonita, etc. Havia vampiros que queriam o mesmo, mas com circunstâncias diferentes devido à sua longa raça. A razão pela qual Victor veio a pensar nisso foi o encontro de seres sobrenaturais. Ele teve um mau pressentimento desde que ouviu sobre isso. Os instintos dele e de Adonis gritavam para ele que algo estava errado, que ela precisava de aliados. Aliados como Mizuki que eram muito raros. A mulher era simplesmente importante demais para ser ignorada. Ela era a última de sua espécie, afinal. A magia Onmyo, se usada corretamente, pode ser bastante perigosa. Muito mais perigoso do que a fé limitada dos caçadores. Adonis era alguém que sempre sobreviveu confiando em seu instinto, e Victor naturalmente tinha um instinto maior para o perigo, e por causa disso, era difícil ignorar esse sentimento de incongruência como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Inicialmente, eu não queria que Skatash fosse para aquele lugar. Mas se eu disser isso, a mulher só vai ficar brava comigo. Mesmo que Victor não pudesse parar a mulher, ele deu a ela um aviso. Cuidado na reunião. Ele falou com ela enquanto eles estavam se vestindo e saindo do banheiro. Conhecendo sua sogra, mesmo que ela estivesse estupefata de tanto beber sangue, ela se lembraria daquelas palavras. Mizuki não tinha certeza do que fazer. Atualmente, você está sem rumo, sem aliados e sendo caçado por sua antiga organização. Algumas matilhas de lobos e vampiros estão se unindo a demônios e planejando algo grande, algo que você não pode lidar sozinho. E mesmo sozinho, você não parou de meter o nariz em problemas que não são seus, levando assim ao estado em que você estava quando eu te conheci alguns minutos atrás. A testa de Mizuki se contraiu um pouco quando ela ouviu o que Victor disse. Ela queria refutar o que ele disse, mas ela sabia que ele estava dizendo a verdade. Não é hora de ficar sozinho. Você precisa de aliados. E eu preciso de você. Eu preciso do último mago Onmyo. Preciso do meu professor de Odashi. Lembro que você ainda não me ensinou tudo sobre como usar um Odashi. Um momento de silêncio caiu ao redor deles enquanto Victor esperava pacientemente pela resposta de Mizuki. Mizuki deu um pequeno sorriso quando ouviu que ele precisava que ela o ensinasse sobre os caminhos dos Odashi. Foi bastante gratificante ver alguém que gostava da mesma arma que ela. Mas ela não poderia tomar essa decisão sozinha. Ela precisava da opinião de seu mestre. Seu mestre sempre dava as direções certas nesse tipo de situação. Preciso falar com meu mestre. TSK Victor ficou irritado. Isso não é o que ele queria ouvir, já que esse era um aspecto de Mizuki que ele nunca gostou. Sempre que ela tomava uma decisão, ela perguntava ao seu mestre. Era como se ela fosse uma marionete. Assim que eu falar. Mizuki ia continuar a dizer algo, mas Victor a interrompeu. Pare. Os olhos de Victor brilharam violeta. Ele levantou a mão e, com um gesto, Mizuki sentiu seu corpo começar a flutuar na frente de Victor. O que? O que você fez? Mizuki tentou se mover, mas não conseguiu. Era como se seu corpo não pudesse ouvi-la. Victor não respondeu a Mizuki e apenas estendeu o braço, tocou o rosto da mulher e acariciou. Pare de tomar decisões com base na opinião do seu mestre. Você é uma adulta,
uma mulher independente. Você deve tomar suas próprias decisões, e seu mestre só deve aconselhá-la. Você é quem trilha o caminho e escolhe o caminho, não ele. Não desista do seu livre-arbítrio tão facilmente. Você não é um fantoche. Mizuki olhou para os olhos violetas de Victor, e ela se sentiu perdida naqueles lindos olhos por alguns segundos, mas mesmo estando naquele estado, ela não parou de pensar nas palavras dele. Victor parou de controlar o sangue da mulher, e ela recuperou o controle de si mesma novamente. Com seu controle corporal de repente recuperado, Mizuki desajeitadamente pousou na frente de Victor. A mulher se apoiou no trono de Victor e continuou olhando para o rosto dele, que agora estava a poucos centímetros de distância, com o corpo todo paralisado. Então, ele gentilmente afastou o longo cabelo preto da mulher de seu rosto e voltou a acariciar suas bochechas rechonchudas. Meu caçador favorito, qual é a sua resposta? Sentindo a carícia de Victor em seu rosto e seus olhos amorosos, Mizuki se sentiu perdida. Eu. Ela tentou formar algum tipo de palavra, mas não conseguiu. Ela estava muito perdida no homem bonito na frente dela. Sim, ela está completamente perdida. Natalia sentiu quando viu o rosto de Mizuki. Você o que? Ele perguntou com o mesmo sorriso e expressão. Eu preciso de SHHH. Ele tocou levemente seus lábios. Eu quero saber sua resposta, sua decisão. Ele segurou o rosto da mulher com as duas mãos e falou, o que você deseja? Mizuki sentiu como se estivesse sendo engolida por aqueles olhos violeta. Isto é mal. Se eu continuar assim, eu entrarei em um caminho sem volta, Mizuki. Mizuki arregalou os olhos e com um olhar de ódio, ela se afastou de Victor. Solte-me. Ela pulou para trás e rapidamente tirou um talismã de sua bolsa. TSK. Victor olhou para o lado em direção ao espírito. Sentindo o olhar de Victor em seu corpo, seu espírito congelou de medo. Os olhos de Victor ficaram vermelhos como sangue, e uma intenção assassina escura disparou de seu corpo. Velho irritante, por quanto tempo você vai controlar a vida dela? Desapareça por alguns minutos. Victor apontou a mão para o velho, e com um simples gesto do dedo, o velho voou para longe da localização de Mizuki. Essa foi a única coisa que ele conseguiu dizer quando viu a estrutura em que estava a desaparecer de sua visão, e antes que ele percebesse, ele estava no espaço. Que porra é essa? Pela segunda vez em sua longa vida, ele falou um palavrão. Esta situação era muito irracional para ele. O corpo inteiro de Mizuki estremeceu quando ela sentiu isso. Está muito pior do que antes. Quantas vidas ele tirou? Victor olhou para Mizuki, e logo todo o seu ar mudou para a expressão gentil que ele tinha antes. Sinto muito por isso, mas aquele velho gosta de se intrometer em assuntos para os quais não é chamado. Honestamente, ele é irritante. O que você fez com ele? Ela perguntou, ainda em guarda. Eu não fiz nada, apenas o joguei no espaço por alguns minutos. Ele precisa descansar e deixar seu protegido tomar suas próprias decisões. Ele deve estar de volta aqui em algumas horas. Mizuki abriu os olhos em choque. Que tipo de besteira ele estava falando? Mizuki pensou que estava ouvindo coisas. Então, qual é a sua resposta? Ele perguntou novamente. Mizuki acordou de seu estupor e olhou para Victor. Claro que eu recuso. Você estava tentando me encantar há menos de alguns minutos. Como posso confiar em você? Ela rosnou com raiva. Pontos de interrogação apareceram na cabeça de Victor, e ele virou a cabeça confuso. O que você está falando? Não se faça de bobo. Ela pisou no chão em aborrecimento. Victor olhou para a mulher com um olhar neutro. Desde o início, quando entrei nesta sala, nunca usei nenhum tipo de feitiço em você. Essa é a minha sinceridade para o meu caçador favorito. Mizuki obviamente não acreditou no que Victor disse. Eu menti. Usei o feitiço em você uma vez. Victor se lembrou de algo. Eu sabia. Eu usei quando você estava prestes a surtar de ver seus olhos vermelhos, e essa foi a única vez. Ele abriu um pequeno sorriso. Mulher, você se apaixonou pelo charme natural dele. Posso garantir que ele nunca usou nada contra você. Ela olhou para a empregada com um olhar chocado no rosto que dizia, que diabos você está falando? Resumindo, você se encantou com o homem à sua frente e se perdeu em seu charme natural. Há apenas alguns minutos, você parecia querer beijá-lo, sabe? E a melhor parte é que meu mestre não fez nada, você se enfeitiçou. Natalia riu divertida. Ouvindo o que Natalia disse,
As bochechas de Mizuki ficaram um pouco vermelhas quando ela olhou para Victor. Mu? Victor ficou um pouco surpreso com o olhar intenso de Mizuki, mas apenas sorriu para ela. E isso foi o suficiente para que uma mudança acontecesse em Mizuki. O rosto inteiro de Mizuki ficou completamente vermelho. Como eu poderia? Como eu poderia? Eu? Em breve estarei encantado com a porra de um vampiro. Mizuki estava pirando internamente. Então? Qual é a sua resposta? Eu preciso saber já que eu realmente não tenho muito tempo, sabe? Tudo bem. Eu vou com você, mas você deve me prometer uma coisa. Mizuki parecia uma mulher que estava perdendo a paciência, e ela não queria mais lidar com Victor por pelo menos algumas semanas. Ela também não podia negar que estava em uma situação ruim. Ela não dormia bem há semanas. Afinal, ela estava com medo de dormir no caso de alguém emboscá-la. Mesmo que seu mestre lhe dissesse para não se preocupar com isso, ela simplesmente não podia. O que você quer que eu prometa? Fique longe de mim. Eu quero você a 50 metros de mim. Ela praticamente gritou com o rosto vermelho. Ele é muito perigoso em muitos aspectos para ficar perto de mim. Preciso de algo para resistir ao charme dele. Sim, posso tratar isso como uma forma de treinamento. Mizuki não sabia mais o que ela estava pensando. Seus olhos estavam rolando em confusão, mas havia uma coisa que ela tinha certeza. Victor precisava se afastar dela. A sobrancelha de Victor se contraiu um pouco. Esta mulher o estava tratando como um criminoso sexual ou algo assim. Claro, isso é fácil. Victor deu de ombros. Mizuki acordou de seu estupor e olhou para Victor com raiva. Por que você concordou tão facilmente? Victor não entendeu a súbita explosão de raiva de Mizuki. Eu sei que não sou bonita e comparada aos vampiros, mas você não tem que concordar tão facilmente. Isso é prejudicial para minha autoestima, sabia? Essa mulher está drogada. Por que ela está ficando com raiva de repente? Não foi ela quem decidiu isso. Victor estava completamente confuso. Pelo amor de Deus, o que você quer no final? Ele tocou a cabeça como se estivesse com dor de cabeça e desistiu de tentar encontrar uma explicação lógica. Você pode ficar perto de mim, mas deve manter distância. Victor olhou para a mulher com um olhar inexpressivo. Então, no final, eu não preciso fazer nada e agir como de costume? Sim. Ela olhou para Victor, confusa. Agora você está confuso sobre isso. Uma veia saltou na cabeça de Victor. De qualquer forma, prepare-se. Estarei esperando lá fora. Temos que ir a algum lugar antes de irmos para Nightingale. Victor se levantou do trono de gelo e caminhou em direção à porta. Ele estalou o dedo, e o gelo que ele criou desapareceu. Não se esqueça de vestir suas roupas. Natalie abriu um sorriso divertido e seguiu Victor. Mizuki olhou para baixo e, pela primeira vez, percebeu que estava apenas vestindo sua roupa de baixo, roupas que, com grandes movimentos, as pessoas podiam ver todas as áreas importantes. Lembrando os movimentos que ela fez e quando ela estava perto de Victor. A cor de seu rosto rivalizava com o cabelo ruivo do clã Scarlet. Gah! Ela se agachou no chão com vergonha enquanto segurava a cabeça. Ele viu tudo. Tenho certeza que ele viu tudo. Eu fiz um monte de movimentos extravagantes. Ele com certeza viu tudo. Mizuki, me chame de volta, Muski. O velho espírito tentou falar com a mulher, mas seu discípulo não parecia estar ouvindo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.